Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. A nossa 8ª aula de História Eclesiástica 1. Já oramos, como é costume, mais uma vez. Boa noite, graça e paz. Amém. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Estamos chegando no final desse módulo. Teremos hoje e o nono encontro, que será terça-feira que vem. E aí nós estaremos fechando esse módulo. Claro, vocês terão que fazer uma prova, entregar os materiais a serem lidos, os vídeos a serem assistidos, né? Aí fecharemos esse módulo e logo na sequência entraremos em História Eclesiástica 2. Aí sim, História Eclesiástica 2, possivelmente nós teremos por volta de 10 ou mais encontros. Por quê? Porque a gente vai trabalhar depois da queda do Império Romano, até um pouco depois da Reforma Protestante. Eu quero, pelo menos, entrar ali, falar principalmente da Reforma Protestante com Lutero, Calvino, e um pouquinho além, e ali fechar, né, História Eclesiástica 2. Tá bom, meus irmãos? E hoje nós estaremos falando um pouco sobre os 7 primeiros concílios, que engloba tanto aqui esses primeiros 5 séculos e um pouco a mais. Quero também dar uma pincelada com vocês sobre a igreja fora do Império Romano, porque percebam que a nossa ótica ela está apenas dentro do cristianismo no Império Romano, e percebam que a gente não sabe de muita coisa que acontece fora do Império Romano, né? E a gente vai trabalhar um pouco, e em cima disso a gente vai estar usando hoje, eu diria, 2 materiais de uma forma um pouco mais, com mais detalhes. A gente vai estar usando o livro aqui, A História da Igreja Cristã e A História da Igreja em Quadros, para a gente trabalhar nessa temática. Tá bom, meus irmãos? Como é costume, né, já oramos, as nossas aulas são gravadas para que os irmãos possam estar mergulhando novamente aqui nos temas tratados, reassistir essas aulas, tirarem as dúvidas. É gravada também para que aqueles irmãos que queiram fazer o curso em EAD utilizem desses vídeos que são gravados para que eles sirvam de base para o aprendizado dos irmãos, e também é gravado para que irmãos que queiram servir melhor às suas igrejas locais possam estar aprendendo com esses temas e dessa forma contribuindo, né, para propagar um evangelho totalmente cristocêntrico e escriturístico, onde quer que Deus te leve. Tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, como é costume nosso, vamos ler um texto bíblico. Eu quero ler aqui Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio 29, 29. Texto muito conhecido, muito citado, mas eu gostaria de ler com vocês aqui essa parte. Quero até abrir a minha Bíblia aqui com vocês e compartilhar, mas quem achou, por favor, Deuteronômio 29, 29. Quero ler esse versículo 29, porque hoje a gente vai trabalhar sobre essas partes dos concílios, falaremos um pouco também, como eu disse, sobre a igreja fora do Império Romano, ou seja, tudo que a gente conhece, ou grande parte do que a gente conhece, tem a ver com aquilo que o próprio cristianismo deixou registrado. E hoje a gente vai falar aqui, e também eu quero poder dar uma tônica para tudo isso que vem acontecendo no cristianismo a partir de Constantino, porque, até antecipando um fato, irmãos, eu sei que nós, como protestantes, temos uma aversão muito grande ao romanismo, e é verdade. Não podemos negar que eles erraram, eles dogmatizaram a fé, e eles acabaram praticando coisas que, segundo as Escrituras e a nossa compreensão, nós não concordamos. Mas a gente não pode negar também que aquilo que aconteceu, e a gente tratou na última aula, que foi
o surgimento dos monastérios, o surgimento, né, dessas ordens monásticas, elas têm uma contribuição muito grande na história também. E, por exemplo, né, como eu mencionei há pouco, vou falar já sobre um pouco do cristianismo na Pérsia e na África, não na África que era romana, debaixo do Império Romano, porque o norte da África era de domínio romano, mas o sul da África, o meio da África e o sul da África. A gente não sabe de muita coisa. E aí eu pergunto, por que a gente não sabe? Porque esses povos não perpetuaram essa história por causa da sucessão de poder. E tudo aquilo que aconteceu nessas culturas se perderam. A gente, então, tem alguns cortes na história e a gente sabe de pouquíssimas coisas. Então, perceba, a gente está trabalhando aqui e temos um acervo muito grande de literatura e de história primitiva, de história medieval. Isso tudo também é um legado depois de Constantino. Querendo ou não, admitamos ou não, o que Constantino fez ao apaziguar a perseguição ao império e depois Teodósio de ter oficializado foi uma mudança na chave. E nós, historicamente, quando olhamos para trás, precisamos agradecer a Deus por isso, porque, querendo ou não, muita coisa boa foi preservada também. A Bíblia é a grande preservação de todo esse legado. Mesmo que a igreja se enveredou para doutrinas erradas, a Bíblia foi preservada. Então, meus irmãos, é interessante quando a gente olha por esse prisma, e fazendo os cortes devido, é claro, mas o Império Romano, com essa mudança, querendo ou não, historicamente falando, ele se continua vivo no Oriente por mais 1000 anos. Ou seja, o Império Romano, com sede em Roma, cai no ano 476. Mas o Império Romano, com sede em Constantinopla, dura por mais 1000 anos. E, querendo ou não, o cristianismo ainda era a base. Mesmo tendo se enveredado por uma religião pagã, segundo a nossa visão, ainda a história se preservou. E todo o conhecimento que esses monges, os monastérios tinham, eles foram preservados. Então, é interessante a gente olhar a história também com as suas devidas proporções. Não estou querendo dizer aqui que a gente vai flertar com as coisas erradas, não é isso. Mas a gente não pode dizer que jogar tudo fora e dizer que tudo foi inútil, porque de fato não foi. Por que eu estou falando isso? Porque a gente começa olhando que o Senhor, ele é o Deus que providencia tudo, lembrem-se da providência divina na história. Então eu poderia dizer que essas mudanças não deixaram de ser a provisão de Deus na história. O cristianismo, se tornado a religião oficial do império, foi também uma provisão de Deus na história. O próprio Império Romano ter se mudado a sede de Roma para Constantinopla foi o quê? O Senhor preservando a história. Ou seja, foi a providência na história. Então, quando a gente fala dessa forma, a gente começa a olhar de uma certa forma, eu diria até mais complacente, né? Tá bom? É claro, como eu disse, a gente vai trabalhar bastante sobre a Idade Média no próximo módulo, mas eu não poderia deixar de expressar isso aqui com vocês, tá bom? E Deuteronômio 29 e 29 acaba tendo um pouco a ver isso que eu estou falando com vocês, né? Então, vamos ler aqui, Deuteronômio, né? 29 e 29, por favor. O irmão que quiser, pode ler para nós, por gentileza. Posso ler aqui então, pastor? Por favor. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que observemos todas as palavras desta lei. Amém. Amém.
Então, sabemos que temos coisas da parte de Deus que foram reveladas, e aqui está a sua grande revelação. Participamos na nossa história de coisas que entendemos ser reveladas, no sentido de acontecimentos que Deus permite, porque Ele governa na história, e graças a Deus pelos acervos que temos, porque podemos aprender com mais exatidão o que aconteceu com os nossos irmãos do passado e com os outros povos. E aquilo que se perdeu, e aquilo que foi dizimado por outros impérios, quando eles conquistam outros povos, e quem sabe até mesmo conquistam cidades que eram cristãs. Deus permitiu com que não tivéssemos. É claro que a gente sabe que há uma fúria do inimigo contra a palavra de Deus, e então, mas assim, ao mesmo tempo, a gente tem que acreditar que nada foge do controle do Senhor, e que, quem sabe, irmãos, nessa matéria, que é história eclesiástica, e nos próximos anos, décadas e séculos, tanto os historiadores quanto também os arqueólogos possam descobrir documentos valiosos que possam enriquecer esse tema, porque a história está sendo registrada por nós agora, né? Na realidade, nós estamos fazendo parte da história da igreja, estamos escrevendo a história da igreja, mas essa história da igreja que começa no final do livro de Atos, muita coisa se perdeu, e quem sabe Deus não possa trazer à tona para fortalecer a nossa fé, né? E aqui, agora começando, então eu quero fazer uma citação que eu aprendi, inclusive com o professor Juliano, que eu achei fantástico, né? Olha só que interessante, meus irmãos. Professor Juliano, falando um pouco sobre ainda essa parte, né, do cristianismo que se expande, olha que interessante. Ele menciona que a igreja, uma das igrejas mais fortes fora do Império Romano, era a igreja da Pérsia. E eu nunca tinha ouvido sobre isso. Mas como os persas eles eram inimigos dos romanos, aqui também por volta do IV século, houve uma perseguição violentíssima contra os cristãos da Pérsia. E só para vocês terem uma ideia, foram mortos por volta de 190 mil cristãos na Pérsia, a partir do quarto e quinto século. Olha que interessante. Se nós fôssemos somar o número de mortos que o Império Romano matou de cristãos, não chega a esse número de 190 mil, nos 250 anos de história cristã. Quando a gente pega ali logo depois da expansão, onde a Igreja de Jesus ela vai sendo expandida nas diásporas. Logo quando começam as primeiras e as demais perseguições do Império Romano, não se soma 190 mil mortes, que é um número, 190 mil mortes, é muita coisa. Então, só na Pérsia, o número de cristãos perseguidos foi por volta de 190 mil cristãos. Como eu falei, dos 250 anos de perseguição, porque a gente tem que lembrar que a perseguição começa ali, por volta ali, né, dos anos 70, 80, e aí se expande, então só vai parar com Constantino. Então, por isso que nós temos por volta de 250 anos de perseguição, morrem-se muitos cristãos, mas olha só que interessante, a Pérsia passou por isso, e como eu disse, um dos motivos era esse, que os persas eles eram inimigos dos cristãos, logo, eles matam os cristãos. E o que nós temos de acervo? E esse é até um assunto que eu vou pesquisar, e vou procurar saber um pouco mais sobre isso, porque é um assunto que eu desconhecia.
Outro grupo também de cristãos muito forte é na África, principalmente ali na Etiópia, que era o reino de Aksum, e ali também na Núbia, onde é o Sudão hoje. Só para vocês terem uma ideia, contam-se as histórias que 9 missionários da Síria foram enviados durante esse período, nesses primeiros séculos, foram enviados ali para o reino da Etiópia, ou para o reino de Aksum, e eles conseguiram ganhar todo aquele reino. Uma obra de evangelização maravilhosa. Coisa linda, não, meus irmãos? E, bom, já da história das igrejas africanas e dos etíopes, a gente tem um pouco mais de acervo, tem um pouco mais de história. Tanto é que podem ver que vocês vão ver que alguns grupos, como nós vimos no Egito na última aula, a igreja copta, existem cristãos, inclusive, irmãos, olha só que interessante, até na Pérsia, ainda restam, até hoje, grupos cristãos que não estão ligados nem a Roma, nem aos coptas, nem aos ortodoxos gregos. São cristãos dessa linhagem da Pérsia, desses primeiros grupos cristãos antigos. Olha que interessante. Então, eu deixei aqui essa fala inicial para mostrar como aquele período, ou pelo menos como esse período foi muito forte na evangelização, na edificação de novas coisas, como nós trabalhamos na última aula dos monastérios. E eu só queria lembrar um pouco, né, daquilo que a gente já falou nas aulas passadas sobre os pais capadócios, os pais latinos, e como trabalhamos na última aula, os pais do deserto, que geram ali o surgimento no Egito daquilo que era chamado do quê? De monastério, e todo o trabalho que se desenvolve a partir do monasticismo. Então, esse monasticismo dos primórdios, é totalmente diferente daquele monasticismo que lá para frente vai surgir. Tá bom? Então, quis só comentar aqui com vocês, só para agregar um pouco mais de conhecimento aos irmãos e de deixar aqui um gostinho de quero mais, porque realmente, irmãos, é maravilhoso saber disso, né? Eu fiquei, assim, realmente muito tocado ao ouvir, né, sobre essas influências dos nossos irmãos do passado. Como eles eram dedicados. Podem ver, como mencionei na última aula, que os pais do deserto, ou como a Igreja Católica chama, né, porque vocês têm que lembrar que na ótica deles são os padres do deserto, né, e lembrando até uma frase do professor Juliano, né, que aonde está a tua ênfase, ali estará também a tua teologia, né? Então, guardem isso com muito critério, porque a ênfase do romanismo é trazer uma ideia medieval para aquilo que não era medieval, né? Então, os pais do deserto, que foram ali os nossos irmãos Antão e também o outro pai do deserto, que é Pomênio, eles foram gigantes e eles influenciaram gerações. Tanto é que depois nasce os monastérios no Ocidente, mas o Ocidente praticamente importa aquele modelo que já existia. Lembrando um pouco e recapitulando, tanto Antão quanto Pomênio, eles vão para o deserto, eles se tornam eremitas ali, eles criam aquelas comunidades. Essas comunidades, elas são tão fortes na sua teologia que eles acabam evangelizando o mundo, e querendo ou não, a gente vê que o Ocidente vai ser influenciado, e, por exemplo, Agostinho, eu quero trabalhar na minha última aula, Agostinho, ele acaba criando um monastério chamado agostiniano, quase como fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V daquilo que aconteceu lá no Oriente. Ou seja, ele usa daquela habilidade latina que é a praticidade. Eles não se tornam eremitas, eles não vão para os desertos, mas eles aprendem com os eremitas do deserto. E agora eles fazem uma obra linda lá no Ocidente, criando seus monastérios, e depois temos ali Bento de Nus, que ele também vai realizar essa obra. Tá bom?
Tudo bem, então, até aí? Joia? É interessante essa Olha, ideia, né, sobre como eu falei, né, que a igreja da Pérsia era forte e a igreja da África era forte. Não é interessante isso? interessantíssimo. Bem oportuno o seu comentário. Eu mesmo nem imaginava. Como o assunto é muito vasto e a gente está aqui tratando de pelo menos quase 500 anos de história, por isso que muita coisa a gente não sabe. Por isso que eu fiz a questão de ler Deuteronômio 29, 29. Né? E eu fiquei encantado com essas palavras. Né? E queria até lembrar também a frase sobre, abre aspas, orações dos monges, ou seja, dos pais da igreja, que se faziam que se mantinham o mundo de pé, ou seja, esses padres do deserto, ou pais do deserto, as orações dele faziam com que o mundo estivesse de pé, tá bom? Então, né, vamos lá, meus irmãos, vamos trabalhar aqui então agora sobre os 7 primeiros concílios, tá bom? E hoje, irmãos, eu vou pegar emprestado aqui o material, né, como eu falei para vocês, de 2 obras, né? Ah, da História da Igreja. Vou até compartilhar aqui com vocês, só para vocês terem uma noção. Eu vou pegar aqui emprestado o capítulo 9, 10 e o 11, mas o 11 nós estaremos trabalhando na semana que vem. Então, só para vocês terem uma noção aqui, olha só, é esse material que a gente vai estar utilizando, 3 capítulos entre hoje e a semana que vem. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse material, deixa eu compartilhar para vocês. Esse material, sugiro a compra desse material, tá bom? Faço a indicação. História da Igreja Cristã, essa obra, tá bom? Então, fica aqui a indicação. Eu gostei muito porque ele trabalha de forma cronológica, ele vai fazendo uma boa síntese de cada período. Então, como nós estamos chegando no final aqui, literalmente, dessa matéria, hoje é o nosso 8º dia e terça que vem será o nosso 9º dia, eu vou pegar esses 2 capítulos para que a gente possa estar relendo com eles, com vocês, para a gente trazer o suprassumo e fazer um debate. E como hoje também eu quero estar trabalhando com vocês sobre esses 7 primeiros concílios, eu estarei também trabalhando sobre outras obras, como eu já apresentei para vocês no passado, que é a Igreja em quadros, né, que eu já indiquei, e assim a gente vai, e também estaremos utilizando o material também aqui do Justo Gonzalez e o material também do História da Igreja, a História da Igreja do Daniel Hopes, tá bom? Então, tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Algum acréscimo? Pastor Johnny, eu falava há pouco, né, sobre esse dado da igreja da Pérsia e da igreja africana. Então, a igreja africana, trabalhamos bastante no nosso último módulo, né, principalmente ali, aquela influência dos monastérios, né, por parte desses pais do deserto, mas eu achei muito interessante, né, irmãos? Você vê, irmãos, tem tanta coisa que a gente não conhece ou que a gente não se aprofundou, até porque não faz parte do nosso dia a dia, né? Esses cristãos da Pérsia eu desconhecia, por exemplo. Pastor, eu peguei sua parte aqui, corto sua voz de novo. Me permita, eu vou até fechar a câmera aqui de novo, senão eu não consigo. Tá bom, claro, pastor. Mas, Mas perfeito. né? Quer fazer algum comentário? Alguma dúvida? Não, depois eu até entro depois na aula para, de fato, pegar toda a informação que o senhor trouxe ali. Tá bom, tá joia. Maísa, paz, filha. Tudo bem, minha irmã? Paz, pastor, paz, irmãos. Bem, graças a Deus.
Então, vamos aqui agora, irmãos, compartilhar um pouco rapidamente aqui com vocês o material, como eu falei para vocês, o material da Igreja em Quadros, aquele material da Editora Vida. Eu quero pegar o quadro 14 ao 17 e depois a gente vai fazer uma pincelada no quadro 18, porque hoje eu quero mostrar para vocês que os grandes temas e os grandes acontecimentos desse período vai se dar exclusivamente quando? Vai se dar exclusivamente baseado no quê? Nesses 7 primeiros concílios. Lembrando um pouco das grandes tensões que agora a igreja já estava vivendo. Quais eram as tensões, irmãos? As tensões da união entre igreja e Estado, a tensão onde a gente vai ver agora muitos pagãos participarem da fé cristã, porque agora era interessante para eles. Nós trabalhamos na última aula sobre aquela questão do nazicismo, falamos sobre o pelagianismo, de Pelágio, e lembram que até uma coisa curiosa que estava acontecendo era o quê? Essa questão dos donatistas, porque havia uma corrente muito grande da igreja dizendo, não, a gente não pode receber esses crentes que outrora apostataram, e agora eles estão querendo voltar para a igreja, e eu não mencionei na última aula, mas é importante eu mencionar agora. Lembram que na última aula nós falamos que Agostinho ele vai ser o grande homem que vai dar uma resposta tanto a Pelágio quanto aos donatistas. Só que olha que interessante, irmão. Vamos lá, vamos lembrar essas tensões, né? Essas tensões os nossos irmãos do passado estavam vivenciando. Quando nós falamos sobre isso, que a igreja ela não podia fechar as portas para esses irmãos que outrora tinham até negado a fé, mas agora eles estavam querendo de novo voltar para a igreja. Então, ficou muito difícil para os pastores daqueles dias não aceitar essas pessoas. Se o imperador romano estava querendo apaziguar, por que um pastor agora ia dizer, não, não aceito eles? E vamos esquecer aqui a figura do imperador. Será que seria certo também os nossos irmãos não aceitarem, os nossos irmãos não receberem essas pessoas? Será que seria correto eles literalmente dizerem assim, ali na perseguição, você negou a fé, agora então você não pode ficar mais aqui conosco? Será que seria certo, irmãos? Então, a gente até conversou e comentou na última aula, mostrando que não, que eles tinham que realmente estarem abertos. Agora, olha que interessante. Olha como ficou complicado essa igreja do 4º século e do 5º século. Quando a gente pensa no irmão, tudo bem. Mas vamos pensar um pouquinho aqui. Será que eram só os irmãos? Ou será que estavam vindo também agora a fé a essa nova igreja, pastores que tinham negado a fé? O que vocês acham? Vamos lá. Vamos fazer parte agora do Concílio de Nicéia, depois do Concílio de Constantinopla, onde os donatistas eram vozes ferrenhas, dizendo, não, a gente não pode aceitar esses irmãos, porque eles abandonaram a fé. Então, quando a gente pensa num cristão, é uma coisa. Agora, vamos imaginar pastores que negaram a sua fé e pegaram os textos bíblicos e entregaram para o imperador para ser queimado. E aí, vamos receber esse camarada de novo agora aqui na igreja? Estão entendendo os dilemas? A complexidade? E aí, quando a gente lembra das palavras e qual que eram as defesas dos donatistas? Eles diziam o seguinte, se Jesus disse que quem alterasse um i ou um tio já era uma pessoa para ser condenada, quanto mais alguém que pega os textos sagrados e apostata, joga no fogo diante do imperador. E aí, o que vocês me dizem disso?
É difícil mesmo, hein? Pensando por esse ponto de vista, olhando por esse ponto de vista, parecem bem traidores, né? Traidores da fé cristã. Por isso que eles recebiam o nome de traditores, os traidores. Perceba, Gil, aquela igreja pura, aquela igreja que estava disposta a sofrer em prol do cristianismo. Ora, agora abriu-se as portas, glória a Deus, aleluia. Constantino começa a construir basílicas, a gente pode se reunir, mas também está vindo quem? Aquele pastor que tinha apostatado, e aquela comunidade que apostatou. Agora eles voltam para as comunidades cristãs, e agora eles também voltam a ser líderes. Aí complicou tudo, hein? Estão entendendo? Percebam, eu estou gastando esse tempo com vocês, irmãos, para a gente tentar entender um pouco os embates. Percebam como se tornou difícil para os nossos irmãos, porque eles não estavam errados no primeiro momento, mas ao mesmo lugar, ir para o legalismo, eles se tornavam errados. Percebam aqui como foi difícil, por isso que Agostinho se torna gigante, assim como outros grandes irmãos vão se tornar gigantes. Por quê? Porque eles vão poder falar e dizer coisas claras e importantes para essas comunidades cristãs, mostrando, olha, o que você fez foi muito errado. Nós não vamos te considerar como hereges e não vamos colocar um rótulo de traditores eternos, mas que aquela experiência possa servir para vocês como uma experiência para que vocês nunca mais repitam. Então, percebam que agora essa igreja estava passando por esses embates. E aqui fica um pouco mais claro. E aí a gente, então, entende e fica muito claro aqui, principalmente Agostinho e Jerônimo, e tantos outros irmãos que foram contra essas heresias, tá bom? Então, irmãos, nesse quadro aqui, das principais controvérsias doutrinárias da Igreja Antiga, vai deixar bem clara os embates dos concílios e cada tendência, né? Por exemplo, o embate do Trinitário, né? Os principais líderes heréticos, quem eram eles? Ário e Eusébio de Nicomédia. Os principais líderes ortodoxos, que foram aqueles que combateram Atanásio, Ósio, Basílio o Grande, Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo, chamado também de teólogo, e Agostinho de Hipona. Aonde eles vão fazer as suas defesas? Tanto no concílio de Nicéia quanto no concílio de Constantinopla. O concílio de Nicéia é conhecido como o primeiro concílio. O concílio de Atos 15, que é chamado Concílio de Jerusalém, por ele estar na revelação sagrada, ele não é catalogado como o primeiro, mas em tese ele é o primeiro. Mas na história da igreja, a gente tem que lembrar que a gente está lendo agora a história eclesiástica, né? Então, na história eclesiástica, o primeiro concílio fora da revelação é o de Nicéia. O segundo é o concílio de Constantinopla. Então, aí aqui as conclusões, né? A gente já falou um pouco, acredito que não precisamos mais voltar a citar sobre elas, né? Cristo é da mesma substância que o Pai. Pai, o Filho e o Espírito Santo compartilham a mesma eternidade e a mesma substância e são iguais, tá? Então, no Concílio de Nicéia, o tema principal estava em Cristo e no Pai. No Concílio de Constantinopla, foi colocado também o Espírito Santo, porque também houve um outro teólogo que começou a distorcer essa questão do Espírito Santo. E aqui, então, no Concílio de Nicéia, eles colocam o Espírito Santo já para fechar essa heresia. Tudo bem até aí? Então, percebam, a controvérsia ela é trinitária, ou seja, envolve os três. Tudo bem sobre o primeiro concílio? Alguma pergunta? Né? Tudo bem. Então, aqui nesse quadro, irmãos, vai mostrar bastante os pontos, por isso que esse livro ele é muito útil para nós. E ele vai mostrar os detalhes, tá bom?
Aqui também, mostrando um pouco mais, então, como eu disse há pouco, né, irmãos? Aqui, ó, as principais controvérsias. O que eu estou querendo destacar aqui, irmãos? Porque a gente tem que lembrar que muitos acontecimentos surgiram em Roma, em Constantinopla, nos mundos bárbaros, nas outras cidades, durante esse quarto e quinto século. E como a gente está trabalhando sobre ele, eu quero mostrar para vocês essas tensões, né? Mais uma vez também temos... percebam que agora, só vou simplesmente mostrar para vocês, tá? Nos próximos concílios, Constantinopla, de Éfeso, o Sínodo dos Ladrões, e no concílio de Calcedônia foi tratado sobre o quê? Sobre a cristologia. Lembram que os concílios eram essas reuniões grandes, onde o imperador convocava os principais líderes. Há uma outra observação aqui para vocês também, irmãos. O Império Romano, ele não era um império muito bem organizado e prático. Aqui fica claro o porquê também agora começa a ter essa questão da hierarquia. Porque, irmãos, o Império Romano, já que ele era prático, então uma pessoa que se tornava, na igreja cristã, um líder, ele já era chamado de sacerdote. Então, deixa eu até mudar aqui a caneta, vou mostrar para vocês. Então, uma pessoa que começava a despontar para o ministério, ele começava a ter aqui a função de diaconato. Aquele diácono que começava já a ter uma vocação mais de ensino e de pregação, aí ele já era separado para o sacerdócio. Dentro do sacerdócio, ele poderia ser chamado como... pode ver que o título lembra muito bem o quê? Até do Velho Testamento, dos sacerdotes do Velho Testamento. Se ele tivesse mais proeminência, aí ele virava o quê? Aqui, como sacerdote, ele era chamado de pastor, ou ele era chamado também de padre, ou pai, né? Que era a mesma terminologia. Se ele continuasse tendo mais proeminência na região, aí ele era chamado de bispo. Bom, prestem bastante atenção. Aí é aqui onde vai tendo um pouco mais dessa questão da proeminência. E podem ver que, como o Império Romano sempre foi muito prático, e os romanos são práticos, por isso que eles iam colocando essas questões hierárquicas. E se a pessoa ela tinha mais proeminência, era uma voz, como era uma voz de Jerônimo, como era a voz de Atanásio, de Basílio, de Gregório de Nissa, muitas vezes eles poderiam até ser chamados também do que? De patriarca. É daqui do patriarcado que logo vai se derivar depois o papado. Percebam que essas nomenclaturas elas vão surgindo paulatinamente pelo próprio arranjo da igreja. Essa igreja já estruturada, ela precisa de ter um representante que fala em nome dos demais. Percebam como as coisas elas vão acontecendo, ora, naturalmente, né? Estão entendendo, meus irmãos? Então, mais uma vez, só voltando aqui, alguma dúvida até aí, não? Um assunto bastante discutido também nesses concílios, principalmente depois do Constantinopla, mais em Éfeso que eu vi, é a virgindade de Maria, a virgindade perpétua de Maria, né? Sim, sim, exatamente. Olha aqui, pode ver que aqui, dentro do assunto da cristologia, perceba que aqui a gente já vai começar a ter essa citação, né? Olha só, Cristo é uma pessoa em duas naturezas que não se misturam, não mudam, não se derivam e são inseparáveis. E também Maria é a mãe de Deus, e aí começa os assuntos de Maria a partir do quinto, sexto século. Agora, olha só que interessante, Dil e irmãos. Vamos lá. Lembram que com o surgimento do monasticismo, e outra coisa que vocês vão ver que muitas obras vai chamar monasticismos, outras vão falar sobre, vão usar outros termos, tá, irmãos? Não vão usar apenas monasticismo, né? Vocês vão ver outros termos para o monasticismo, tá bom? Então, quando vocês verem esses... São sinônimos, tá? E aqui vocês têm que lembrar que o que faziam os pais do deserto? Eles não viviam, muitas vezes,
a abstinência, eles não viviam, muitas vezes, a mortificação da carne? Então, percebam que aqui, esse lado mais asceta, de trazer uma ideia, só para vocês terem uma ideia, Jerônimo, só para ficar claro aqui, por exemplo, Jerônimo, né? Jerônimo vai participar de uma discussão onde um dos líderes da igreja começam a levantar a questão seguinte: olha, se jejuar é bom, comer também é bom. Se praticar a castidade é boa, ter família, casar e multiplicar também é bom. Percebam, Jerônimo, no primeiro momento, ele até faz uns certos discursos um pouco radical, mas depois ele ameniza, porque ele estava indo para um lado mais do ascetismo. Então, percebam que aqui, até mesmo essa questão dos monastérios, irmãos, a vida enclausurada, a vida de piedade, não é que num primeiro momento eles eram radicais extremos praticando celibato, mas eles associavam. Lembra que na última aula nós falamos sobre os demônios e os pecados que os monges enfrentavam, e até tinha uma lista, né? Eu li para vocês na última aula, que eles precisavam fugir daqueles pecados, fugir daquelas tentações, porque, querendo ou não, tudo aquilo era uma grande tentação para os monges, e eles chamavam de os 8 demônios inimigos da vida monástica, que era a glutonaria, os pensamentos sexuais. Então, Gil, aqui eles começaram a também trazer tônicas, que lá na Idade Média, isso daí seria praticamente, vamos dizer assim, uma base para aquilo que eles vão desenvolver na Idade Média, né? Então, é isso mesmo, Gil. Né? Então, assim, a gente tem que saber, irmãos, que assim como a nossa igreja do presente é uma igreja que tem os seus erros, porque os nossos irmãos do passado também não se enveredaram por uma defesa, muitas vezes, mais puritana, né? Lembrando que eles viviam uma vida praticando muitos jejuns, muitas penitências. Então, vamos compreender esse lado deles, né? Tá bom, Gil? Tá bom, irmãos? Tudo bem até aí? Tudo bem. Tá bom? Tranquilo? É importante essa questão para que os irmãos não. A gente não pode, como eu falei na frase anterior, irmãos, sobre até aquela frase que eu aprendi com o professor Juliano, né? Onde está a tua ênfase, estará a tua teologia. Muitas vezes a gente tem que ser equilibrado. Mas a gente não pode dizer que os nossos irmãos do deserto, que são chamados pais do deserto, eles acertaram em tudo. Houve alguns erros, houve algumas tônicas, mas isso só vai ser potencializado na Idade Média. Por isso que eu quis trabalhar hoje um pouco sobre os concílios. Então, deixa eu pôr aqui para frente aqui o próximo slide. Ó. Heresias trinitárias na Igreja Antiga. Aí, ó, as heresias, né? Vão ser essas heresias, tá bom, meus irmãos? Vamos ler rapidamente, porque eu quero já... leia para nós, Gil, por gentileza, aqui. Heresias, monarquianismo, o adonismo, principais defensores. Teodoto de Bizâncio, Paulo de Samosata. Jesus tornou-se Cristo. Isso, pode falar. Jesus tornou-se Cristo no momento do batismo e foi adotado pelo Pai depois da sua morte. Isso, talvez vocês vão estar se lembrando agora de teologia sistemática da matéria de cristologia, lembram? Que nós falamos um pouco sobre isso? Lá nessa matéria, irmãos, como aqui não é uma aula é aula de história da igreja, então eu só vou fazer as citações. Quem quiser saber mais, né, depois acompanhe o módulo de cristologia, teologia sistemática em cristologia. Lembraram disso? Então, percebam que nesse período foi um período muito controverso, ó, são as heresias que eles viveram, eles tiveram que lidar com isso. Então, leia agora o sabelianismo, modalismo, patripacionismo, principais defensores, Gil? Principais defensores são Sabélio, Praxias,
o resumo é: um Deus único revela-se de 3 maneiras. Então, aqui já é outra ideia também, né? É um Deus único que se revela de 3 maneiras, não são 3 pessoas. Perceba? Então, é um Deus único, mas se revela de 3 maneiras. O arianismo, muito mais conhecido, né? Ário, Eusébio de Nicomédia, Eudóxio, Eumônio. Cristo é o primeiro ser criado, ou seja, ele não é Deus, ele foi criado, né? Então, aqui esse vai ser o grande tema do primeiro concílio. O semi-arianismo, Basílio de Ancira, Gregório de Laodiceia. Cristo tem essência semelhante à do Pai, mas é subordinado a ele. Ou seja, é um arianismo, mas tem ali um lado, né, tendencioso. O macedonianismo, pneumatomaquismo, macedônio, o Espírito Santo é um ser criado. Ou seja, né, e aqui continuando, heresia escatológica na Igreja Antiga. Apolinarianismo, vem de Apolinário. Cristo não tinha espírito humano, seu espírito foi substituído pelo Logos. Olha só, né? Ou seja, Jesus ele não tinha o espírito, foi substituído. O nestorianismo vem de Nestório, o Logos habitou na pessoa de Jesus, fazendo-o Cristo, tornando-o portador do Deus e não um Deus homem. Defendia a união meramente mecânica e não orgânica da pessoa de Cristo. Percebam, irmãos, todas essas heresias foram debatidas nos concílios. Talvez você diga assim, mas pastor, eles não tinham o que pensar, por que ficavam pensando nisso, irmãos? Agora a igreja já estava em paz, agora a igreja já estava em harmonia. Agora havia, querendo ou não, os surgimentos de pensamentos. E vocês têm que lembrar uma coisa muito importante aqui, que os nossos irmãos de Alexandria, eles gostavam muito daquela ideia de trabalhar muito em figuras de linguagem. A questão da alegorização era muito forte nos alexandrinos. Já entre os irmãos de Antioquia, era muita interpretação literal, ou seja, a igreja ela cria essas duas características de uma mente mais alegorizada e de uma linguagem mais literal. Então, os nossos irmãos do Oriente, eles eram mais literais, e os nossos irmãos do Ocidente, eles eram mais alegóricos. Então, iam surgindo essas heresias, tá bom? Então, temos o eutiquianismo, que é de Eutico, a natureza humana de Cristo foi absorvida pelo Logos, o monofismo, Severo, Juliano de Ilacar, como que é? Alicarnasso, os nomes, irmãos, são diferentes, né? Não são nomes do nosso dia a dia, né? Stefano de... O que eles diziam monofisismo? Cristo tinha uma só natureza, não aceitava a natureza humana impessoal de Cristo. E o monotelismo, Teodoro da Arábia, Sérgio e Ciro de Alexandria. Cristo não tinha vontade humana, apenas uma única vontade divina. Então, aí surgem, né, as controvérsias. Aí, aqui, mais uma vez, a controvérsia pelagiana, né? Tem e aí as defesas, como a gente trabalhou na última aula, eu acho que não precisamos agora debater, tá bom? E agora, para a gente ir para o último ponto, que é os concílios, que é isso que importa agora. Eu fiz questão, irmãos, de me ater aqui a esse quadro, ele é muito bom, esse material, porque durante o quarto século e o quinto século, e a gente, né, nessa matéria nossa, ela vai até o quinto século, mas percebam que aqui a gente está trazendo um pouquinho a mais, até o oitavo século. Né? Pode ver, ó, 787 já é oitavo século, para mostrar como eles foram importantes e como eles são determinantes. Nossa matéria, em tese, vai até aqui, até o de Calcedônia. Mas percebam que aqui em 553 já também tem o outro concílio de Constantinopla. Então, vai ver agora algo bem curioso, que no material que eu separei aqui para vocês, que é a história da igreja,
que eu quero ler com vocês, nós vamos ver alguns acontecimentos bem curiosos, né, e vai ser um resumo bem interessante dos fatos que aconteceu, mas eu gostaria que vocês se ativessem bastante a esses principais concílios da igreja, né? E no livro da história da igreja também, deixa eu só pegar aqui, outro nome para os monastérios é monaquismo, tá, irmãos? Monaquismo também é uma outra maneira de se chamar o monasticismo, tá bom? Então, quando vocês verem isso, né, ou algum outro nome, são sinônimos, tá bom? Deixa eu só pegar aqui para vocês esse material aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu quero ler para vocês no terceiro livro da história da igreja, a Igreja Oriental e aqui os principais concílios, tá bom? Aqui, ó. O esboço dos 7 primeiros concílios, a gente vai trabalhar neles agora, tá bom? Então, quero ler com vocês para a gente fixar bem essas tabelas, porque, deixa eu concluir com essa fala. Desse assunto, logo depois do cristianismo, irmãos, ter se tornado a principal religião do Império, então, percebam que aqui a grande mudança na história mundial acontece com Constantino, irmãos. Como eu falei para vocês no início da nossa aula, Constantino, irmãos, ele foi realmente extraordinário como estrategista. Como estrategista político, ele foi extraordinário. Ele apazigua a perseguição, ele começa agora, ele foi um visionário. Me entendam, tá, irmãos? Me entendam o que eu quero falar aqui. Esqueçam agora do lado religioso de Constantino, tá? Vamos falar de Constantino aqui como um líder político. Ele foi extraordinário. Ele pega um império que já vivia em tensões, ele consegue unir todo o império, ele consegue apaziguar, e ele consegue, vamos dizer assim, colocar ordem nesse império dividido. E ele prepara o campo de Teodósio. Em outras palavras, com Teodósio, aquilo que ele começou a fazer só se potencializou. Porque Teodósio, então, ele vai dividir o império em 2, o Império Romano do Oriente e do Ocidente, mas como Constantino tinha lançado as bases, e uma das maiores ameaças eram os persas, ele, quando coloca o Império Romano em Constantinopla, ele se resguarda, e foi tão bem sucedido, e aqui a gente tem que admitir, isso é história, irmãos, o Império Romano do Oriente se mantém de pé até 1400 e pouco. Só foi vencido pelo Império Otomano. Então, percebam que a ideia que ele teve foi extraordinária, porque o Oriente cai como política, mas não cai como instituição cristã. Então, assim, num primeiro momento, e falando aqui para as contribuições da história, foi extraordinário isso. E, como eu disse, o Império Romano já tinha tido, e a gente vai ver bastante isso na última aula, que vai ser terça-feira, ele já estava tendo muitos ataques por várias frentes já há muito tempo, até mesmo pela questão geográfica, e quando ele muda a sede para Constantinopla, é como se ele estivesse olhando o mapa de cima, irmãos, com GPS. Essa questão geopolítica, irmãos, ela é muito importante. Pode ver que hoje, o que nós estamos enfrentando no mundo, a gente está vendo um mundo dividido, e quando você começa a olhar o mundo e as frentes do mundo hoje, nada mais é do que um jogo de xadrez geopolítico, né? Pode ver, hoje nós estamos vivendo o mesmo impasse da antiguidade entre Oriente e Ocidente. E os países que estão ali fazendo frente, divisas para as possibilidades de um contra-ataque desses países aliados. Então, percebam que, quando a gente olha para a contribuição da história, isso tudo foi muito interessante. E aqui, no nosso caso, de mais relevante, é o quê? São os concílios religiosos, porque, em função desses concílios religiosos, e como eu disse para vocês, até o de Calcedônia, a gente ainda vê que, mesmo que eles começavam a citar sobre alguns
acontecimentos, como é o caso, por exemplo, de falar sobre a virgindade de Maria, nenhum problema até aí. Mas a partir do Concílio de Calcedônia, a gente já começa a ver algumas mudanças mais significativas. E a gente vai continuar lendo aqui no segundo bloco. Tá, meus irmãos? Então, eu gostaria hoje de gastar um tempo mais significativo com vocês em cima disso. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Combinado. Porque para nós, como seminaristas e como pensadores cristãos, o que é mais relevante? O que foi acordado aqui, meus irmãos. O que foi acordado aqui, o que foi validado aqui, aonde foram as heresias, como eles se posicionaram. Por quê? Porque, como a gente já viu, os pais da igreja, os pais capadócios, eles tiveram as suas importâncias, eles tiveram as suas relevâncias, os pais latinos, mas o que foi decidido entre eles? Isso até hoje nos atinge, como igreja cristã. Ora positivamente e ora negativamente, a gente vai ver nos próximos concílios. Tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos finalizar? Pode sim, pastor. Podemos. Então tá bom. Vou parar aqui para a gente ir para o nosso intervalo e a gente volta já em alguns minutos, tá bom? Ok. Eu vou parar a gravação.